Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esta é uma videoaula sobre estudo da função, parte 1. Nesta aula, nós abordaremos noção intuitiva de função, definição de função, domínio, contradomínio e imagem. Noção intuitiva de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ele está sempre presente na relação entre duas grandezas variáveis. Assim são exemplos de funções. A nota final de um teste em função do número de questões que eu acertarei no teste, ou então o valor a ser pago numa corrida de táxi. É função do espaço percorrido. Pergunta. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. Suponha que você e seu amigo estão voltando de táxi juntos após uma festa. Ambos irão cada um para sua casa. Serão 2 paradas. Sabendo que seu amigo descerá primeiro e que a distância do local da festa até a sua casa é o dobro da distância do local da festa até a casa dele, é correto afirmar que, portanto, o valor da corrida será o dobro? Pare o vídeo e tente resolver. Vamos então ao raciocínio para resolver este problema. Muito bem, nós temos então 2 paradas, a primeira e a segunda. O que nós já sabemos é que o taxista ele cobra um valor fixo. Este valor é chamado de bandeirada e custa R$ 3,50. Além disso, ele cobra 70 centavos por quilômetro rodado. Observe que nós não sabemos a distância percorrida em cada viagem. Essa distância nós vamos chamar de x. Em relação à segunda parada, a única coisa que nós sabemos é que ela é o dobro do percurso da primeira, ou seja, o dobro da distância, sendo a festa o local de partida. Vamos supor agora que a distância da festa até a casa do seu amigo seja 10 km. Quando o valor atribuído a essa distância é 10 km, nós temos então o valor da corrida total para a primeira parada de R$ 10,50. Quando nós dobramos o percurso, ou seja, a distância, ao invés de ser 10 km, serão 20 km, que seria a segunda parada. Note que o valor total resulta em R$ 17,50. Perceba então que a diferença entre uma corrida e a outra será de R$ 7,00 e não o dobro como suposto inicialmente. Nós temos então aqui um exemplo do cotidiano da aplicabilidade de funções. Definição de função. Dados dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, se e somente se para cada elemento de A existe em correspondência um único elemento de B. Observe então no nosso quadro à direita, o quadro 1, que nós temos dois conjuntos A e B não vazios. Observe também que os elementos A, B, C e D, pertencentes ao conjunto A, todos eles possuem correspondência com um único elemento do conjunto B. Este elemento é o x. Por definição, é função. Vamos verificar se as relações representadas são funções. Observe o quadro 2, que nós temos dois conjuntos A e B não vazios. Os elementos A, B, C e D pertencentes ao conjunto A têm correspondente no conjunto B. No entanto, observe que o elemento D, pertencente ao conjunto A, está associado a dois elementos do conjunto B, os elementos y e z. Por definição, então, nós dizemos que f não é uma função de A em B. Por quê? Porque, por definição, os elementos pertencentes ao conjunto A devem possuir um único correspondentes no conjunto B. Note que, neste caso, o elemento D pertencente ao conjunto A, ele possui duas correspondências no conjunto B. Por definição, não é função. Vamos observar agora o nosso quadro 3. Observe que nós temos novamente dois conjuntos A e B não vazios. No entanto, nós temos os elementos A, B, C e D pertencentes ao conjunto A. Perceba que o elemento A pertencente ao conjunto A ele não está estabelecendo nenhuma relação com o conjunto B, ele não faz nenhuma associação, nenhuma correspondência. Por definição, então, nós dizemos que não é função. Por quê? Nem todo elemento de A tem um correspondente em B. Por definição, todos os elementos do conjunto A devem possuir um único correspondente no conjunto B. Neste caso, o elemento A, pertencente ao conjunto A, não estabelece nenhuma relação. Por definição, não é função. Vamos observar agora o nosso quadro 4. Novamente, nós temos dois conjuntos A e B não vazios. Note que os elementos A, B, C e D pertencentes ao conjunto A.
possuem correspondente no conjunto B. Além disso, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Observe que nós temos os elementos C e D pertencentes ao conjunto A, ambos estão fazendo relação com o mesmo elemento do conjunto B. Mas o elemento C e o elemento D pertencentes ao conjunto A fazem relação com um único elemento do conjunto B. Por definição, dizemos então que f é uma função de A em B. Domínio, contradomínio e imagem. Vejamos agora o quadro 4. Nós temos aqui novamente dois conjuntos não vazios, A e B. Como visto anteriormente, é uma função, pois cada elemento pertencente ao conjunto A estabelece uma única relação com os elementos do conjunto B. O conjunto A é o domínio da função. Em cinza, observe, é a notação matemática que nós utilizamos para escrever o domínio da função. Todos os elementos pertencentes ao conjunto A fazem parte do domínio da função. São eles os elementos A, B, C e D. O conjunto B é o contradomínio da função. Novamente, em cinza, observe a notação matemática que nós utilizamos para escrever o contradomínio da função. Todos os elementos pertencentes ao conjunto B fazem parte do contradomínio da função. São eles os elementos W, X, Y e Z. Os elementos de B, que estão relacionados a elementos em A, é chamado de imagem da função. Novamente, em cinza, observe a notação matemática que nós utilizamos para escrever a imagem da função. São os elementos x, y e z. Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subentendidos o domínio e o contradomínio. Note aqui nós temos a notação matemática f de A em B. Quando eu falo A, já fica subentendido que é o conjunto de partida. Se tratando do conjunto de partida, portanto, é o domínio. A em B, o conjunto B, por sua vez, é o contradomínio. Exemplo. Sejam os conjuntos A e B. Considere uma função f de A em B definida por y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Ambas significam a mesma coisa. Posso optar por escrever y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Observando o diagrama da função, temos. Então, nós temos aqui o diagrama, uma função f de A em B. Nós temos dois conjuntos, novamente, A e B não vazios. Nós temos aqui os elementos pertencentes ao conjunto A e os elementos pertencentes ao conjunto B. Lembrando, quem é o domínio desta função? São todos os elementos pertencentes ao conjunto A. Portanto, são os elementos 1, 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio desta função? São todos os elementos pertencentes ao conjunto B. Portanto, são os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Quem é a imagem desta função? Importante, a imagem da função eu sempre vou buscar no meu conjunto do meu contradomínio. Eu nunca vou buscar a imagem da minha função no meu conjunto do domínio, nunca. Eu sempre vou buscar a imagem no meu conjunto do meu contradomínio. Lembrando, então, que a imagem são aqueles elementos do meu contradomínio que fazem relação com o meu conjunto do domínio, ou seja, com o meu conjunto A. Quem são esses elementos? Os elementos 2, 4, 6 e 8, somente os elementos que estabelecem relações com o conjunto A. Vamos então aos exercícios. Sabendo que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, identifique quais dos diagramas representam uma função. Nos casos afirmativos, escreva o seu conjunto do domínio, contradomínio e imagem. Pare o vídeo e tente resolver. Vamos à resolução. Observe que novamente nós temos dois conjuntos A e B não vazios. No entanto, se nós observarmos o conjunto A, o conjunto do domínio, nós temos o elemento 3, pertencente ao conjunto A, que é o conjunto do domínio, e ele não possui imagem, ou seja, ele não estabelece relação com o conjunto B. Por definição, não é função, porque, por definição, todos os elementos pertencentes ao conjunto A, ao conjunto do domínio, devem possuir uma única imagem no conjunto B. Neste caso, o 3 não possui imagem, ele não estabelece relação, então, por definição, não é função. Novamente, observe o diagrama, as relações existentes, pare o vídeo e tente resolver. Então, nós temos aqui dois conjuntos A e B não vazios. Observe que todos os elementos pertencentes ao conjunto A possuem uma única imagem no conjunto B, no meu conjunto do meu contradomínio. Por definição, é função. Quem é o domínio da minha função?
O domínio da minha função são todos os elementos pertencentes ao conjunto A, portanto, são os elementos -1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio da minha função? São todos os elementos pertencentes ao conjunto B, portanto, são os elementos -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Quem é a imagem da minha função? Novamente, eu vou buscar a imagem sempre no meu conjunto do meu contradomínio, nunca busco a imagem no meu conjunto do meu domínio. Então, a imagem são todos aqueles elementos pertencentes ao conjunto do contradomínio que estabelecem relações com o meu conjunto do domínio, com o meu conjunto A. Quem são esses elementos que estabelecem relações? Esses elementos são os elementos -2, -1, 1 e 3. Novamente, observe o diagrama, as relações existentes, pare o vídeo e tente resolver. Nós temos aqui, então, dois conjuntos A e B não vazios. Observe que todos os elementos pertencentes ao conjunto A, ao conjunto do domínio, estabelecem relação com um único elemento do conjunto B. Este elemento, por sua vez, é o mesmo elemento, mas todos os elementos do conjunto A, o conjunto do domínio, estabelecem relação com um único elemento do conjunto do contradomínio. Então, quem é o domínio desta função? São todos os elementos pertencentes ao conjunto A, por sua vez, os elementos -1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio desta função? Todos os elementos do conjunto B, por sua vez, os elementos -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Quem é a imagem desta função? A imagem desta função são os elementos pertencentes ao conjunto B que fazem relação com o conjunto A. Quem são esses elementos? Por sua vez, nós temos um único elemento, este elemento é o 1. Novamente, observe o diagrama, as relações existentes, pare o vídeo e tente resolver. Nós temos agora, novamente, dois conjuntos A e B não vazios. Observe que nós temos o elemento 1 pertencente ao conjunto A, o conjunto do domínio. Este elemento ele está estabelecendo três relações distintas no conjunto B. Por definição, não é função, porque para ser função, por definição, os elementos pertencentes ao conjunto A, ao conjunto do domínio, devem possuir uma única relação no conjunto B. Deve possuir uma única imagem. Observe que ele tem três relações. É como se ele tivesse três imagens. Por definição, não é função. Na nossa próxima videoaula, nós veremos o estudo do domínio. O link está na descrição deste vídeo. Até mais!